Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Hoje eu trago uma mensagem aqui para abençoar a sua vida. E eu peço a você que passa aqui pelo canal que deixe sua curtida, compartilhe nos grupos sociais. Se inscreva no canal, você que é novo, aperte o sininho das notificações. Fique comigo aqui todas as manhãs, você será abençoado. Deixe seu pedido de oração nos comentários, se você está precisando. E hoje o nosso tema é o poder da oração. A nossa leitura está no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 17. E a palavra do Senhor fala assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados, cada um, para o guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e saindo enveredavam por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, permitia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para
outro lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amado, essa passagem aqui fala do rei Herodes. Ele mandou prender alguns irmãos da igreja, alguns apóstolos, como Tiago, ele mandou matar a espada, Tiago, irmão de João, porque agradava ao judeu, vendo que agradava ao judeu. E Pedro, ele mandou prender na prisão. Só que a cidade orava em favor de Pedro, bem que no versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, os irmãos oravam em favor de Pedro. E um anjo soltou Pedro da prisão. E ele saiu, o anjo soltou ele, saiu, e ele voltou para a casa de João Marcos, E lá uma menina viu ele, uma empregada chamada Rode, viu, e as pessoas que estavam na casa não pensavam que não era verdade, mas ele apareceu a todas as pessoas, e aí eles conseguiram entender que o anjo havia tocado, soltado Pedro. Pedro foi solto, porque havia oração incessante em favor dele, e o Senhor colocou um anjo para soltá-lo da prisão. Aqui eles estavam sendo perseguidos, e Pedro foi preso, porque naquele tempo os governadores, eles estavam perseguindo os cristãos, os irmãos apóstolos que pregavam o evangelho. E aqui eles prenderam João, Pedro, e Tiago, que foi morto à espada. E Pedro foi solto pelo anjo por causa da oração incessante do povo. Como é importante a oração, capaz de abrir a prisão. Aqui ele abriu a prisão e Pedro saiu, o anjo soltou ele. Aqui em Mateus 6, versículo 6 fala: mas a orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Aqui está falando da oração. Nós devemos entrar no nosso quarto e orar em secreto, que nosso Deus vê todo e nos recompensa. Tudo Deus vê, tudo Deus sabe. E a gente deve orar em secreto, porque Deus ouve nossas orações. A palavra de Deus fala lá em Mateus 21, 22, e tudo que pedir em oração crendo, receberei. Então, aqui como é importante você ter uma vida de oração. Seja uma pessoa de oração, porque a oração traz livramento, a oração traz vitória, traz cura. E leia a Bíblia em todos os seus momentos com o Senhor, buscando a presença do Senhor na sua vida. Leia a Bíblia, leia, seja uma pessoa que tenha seu momento de devocional, de busca pela presença de Jesus. Seja uma pessoa de oração, porque a oração abre porta, traz livramento, traz cura. Aquilo que o homem não pode fazer, a oração pode fazer, porque Deus pode todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. E aqui o povo estava em oração incessantemente em favor de Pedro. E Pedro foi solto, porque o Senhor colocou um anjo e soltou da prisão. Por isso é muito importante nós termos uma vida de oração constante, uma vida de busca ao Senhor Jesus, meditando na palavra, orando, jejuando, buscando todos os dias a presença de Jesus em nossas vidas, tendo uma vida de oração. Fica essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha proteger a nossa casa, a nossa família, venha nos proteger, nos guardar em nome de Jesus.
Que o Senhor venha curar toda enfermidade, todo aquele que está precisando de uma cura na saúde, em nome de Jesus. Que o Senhor venha libertar aquele que está sendo escravo nos vícios, nas drogas, no álcool, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir as portas de emprego, dar direcionamento àquele que está precisando, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe o seu dia. E não esqueça de orar. A oração é muito eficaz, muito importante. Você que está passando por algum momento, precisando de oração, não deixe de orar, porque Deus ouve nossas orações. Fica essa palavra no seu coração. E até mais. Deus abençoe seu dia. Abençoe sua vida. Até mais.